Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. Hoje a gente vai viajar para um universo cheio de fantasia, criaturas mágicas, cenários absurdamente lindos e histórias que marcaram gerações. O mundo do Estúdio Ghibli. Vamos falar sobre a história do estúdio, curiosidades e, claro, sobre os nossos filmes favoritos. Eu tô aqui com a Vicky, que tem asma e foi passar suas férias no litoral. E eu tô aqui com o João, que já trabalhou de graça pra uma galera exploradora. Esse episódio está sendo gravado em especial por conta da reexibição dos filmes do Estúdio Ghibli no cinema. Eu e o João somos grandes fãs dos filmes do estúdio, porém, a gente nunca teve a experiência de assistir esse mundo mágico nas telonas. Eu imagino que seja realmente uma experiência transcendental, diria. Embora o filme mais recente, O Menino e a Garça, tenha sido exibido nos cinemas aqui no Brasil, eu não tive a oportunidade de ir, principalmente pelo fato de que eu moro numa região afastada e os cinemas selecionados eram pouquíssimos. Então eu imagino que agora fique um pouquinho, não tão acessível quanto eu gostaria, mas fique um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais fácil de eu conseguir assistir algumas dessas histórias fascinantes. O Estúdio Ghibli é, sem dúvida, um dos estúdios de animação mais importantes do mundo. Fundado em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Toshio Suzuki, o estúdio nasceu logo após o sucesso de Náusea, do Vale do Vento, um filme que na época provou que era possível fazer animações profundas, emocionantes e visualmente deslumbrantes. Mas para entender de verdade a história do Estúdio Ghibli, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. Em 1974, Miyazaki e Takahata se conheceram trabalhando no anime Rage. Naquela época, eles perceberam que as séries de TV limitavam demais a criatividade por causa dos prazos apertados e da necessidade de produção em massa. Eles sonhavam em fazer animações com tempo, cuidado e liberdade artística, e foi exatamente esse desejo que plantou a semente do estúdio. Em 1986, o Ghibli lançou seu primeiro longa-metragem, O Castelo no Céu. O filme foi um sucesso, mas o grande divisor de águas viria anos depois, quando o estúdio fez algo impensável. Lançou 2 filmes no mesmo dia. De um lado, Meu Amigo Totoro, de Miyazaki, de outro, O Túmulo dos Vagalumes, de Takahata. Eu vou dar um break aqui pra dizer que eu não assisti O Túmulo dos Vagalumes até hoje, porque eu tenho medo de desidratar de chorar. Eu já assisti e talvez eu nunca reassista. Morro de medo. Mas voltando, vou voltar a ser séria. Apesar de completamente diferentes, um doce e acolhedor e o outro devastador e melancólico, os dois virariam clássicos instantâneos. É também nessa época que vem o logotipo do estúdio, o famoso Totoro, que até hoje é um dos personagens mais queridos do cinema. Em 1989, veio os serviços de entrega da Kiki, que bateu recordes de público e fez o estúdio se expandir. Foi nesse momento que o Ghibli passou a investir mais em tecnologia, contratar funcionários fixos e construir uma nova sede em Koganei, Tóquio. Um espaço que daria mais liberdade criativa para os animadores. Nos anos 90, o estúdio lançou obras marcantes como Porco Rosso, de 92, Memórias de Ontem, de 91, Sussurros do Coração, de 95, mas foi em 97 que o Ghibli alcançou um patamar internacional com A Princesa Mononoke. O filme surpreendeu o mundo inteiro, não só pelo visual impecável, mas também por trazer um debate profundo sobre natureza, guerra e humanidade. 4 anos depois, em 2001, o estúdio lançaria aquele que se tornaria o maior sucesso da sua história, A Viagem de Chihiro. O filme conquistou o Oscar de Melhor Animação e o Urso de Ouro em Berlim, colocando o Ghibli definitivamente no mapa mundial. E não foi por acaso, com cenários deslumbrantes, criaturas inesquecíveis e uma narrativa cheia de camadas. Chihiro se tornou um símbolo da magia e da sensibilidade do estúdio. A partir daí, o Ghibli seguiu lançando sucessos como Castelo Animado, Ponyo, O Conto da Princesa Kaguya e As Memórias de Marnie. Depois disso, o estúdio passou por uma pausa nas produções, especialmente após a aposentadoria de Miyazaki, que, como todo fã sabe, nunca dura muito tempo. Em 2023, o mestre voltou com força total lançando O Menino e a Garça, um projeto secreto que foi exibido sem trailers, sem pôsteres, sem divulgação. Mesmo assim, o filme conquistou a crítica e o público.
Em 2024, levou o Oscar de melhor animação. Foi mais uma prova de que quase 40 anos depois, o Ghibli ainda sabe criar histórias únicas, capazes de emocionar gerações inteiras. Hoje, o Estúdio Ghibli não é apenas um estúdio, ele é um símbolo cultural. Seus filmes continuam conquistando novos públicos, estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e suas trilhas sonoras, assinadas por Joe Hisaishi, são verdadeiras obras-primas. É difícil falar de cinema e não falar de Ghibli. É arte, é poesia e, acima de tudo, é magia. Mas, João, me fala, quais os filmes que você está interessado em assistir nessa reexibição do Estúdio Ghibli nos cinemas? Então, tem muitos filmes que eu quero assistir, tanto na primeira parte, que vai ser agora em setembro de 2025, tanto na segunda parte, que vai ser no primeiro semestre de 2026. Mas para explicar um pouquinho para vocês, essa reexibição ela ficou conhecida como Ghibli Fest e ela foi anunciada pela Sato Company durante a Anime Friends de 2025. E vai ser exibido em duas partes, como eu já falei para vocês. A primeira em setembro desse ano, que vai trazer 14 filmes. E a segunda parte, no primeiro semestre de 2026, que vai trazer 8 títulos, fechando uma retrospectiva histórica. E é uma oportunidade da gente poder ver esses clássicos no cinema de novo. De início, eu quero bastante assistir A Viagem de Chihiro, que foi o filme que eu escolhi para trazer aqui para vocês hoje, que é com certeza o meu filme favorito do estúdio, porque ele tem um apego emocional muito grande. Era um filme que eu assistia muito quando eu era criança. E da segunda parte eu queria assistir bastante A Princesa Mononoke, que também é um filme que eu amo do Estúdio Ghibli. E você, Vicky, qual filme você quer mais assistir, tanto na primeira parte quanto na segunda? Olha, na primeira parte, eu queria muito assistir Meu Amigo Totoro, que é um dos meus favoritos. Eu amo a Mei. Ela é, tipo, meu espírito animal. Mas ela não é um animal, ela é uma criança. Mas eu adoro ela. Eu não sei se eu vou tomar coragem pra assistir O Túmulo dos Vagalumes no cinema. Talvez é melhor eu assistir em casa mesmo. Porque se eu desidratar de chorar, ninguém vai me ver chorando feio na rua. Mas eu adoraria também assistir Ponyo. Porque eu sou dos filmes fofos. Eu sou a pessoa dos filmes fofos. Você vai colocar um filme de coisa fofinha? É comigo. É pra mim, entendeu? Tenho interesse também em Náusea, mas eu preciso estar de olho no que vai estar aqui perto. Como eu falei, eu moro numa região um pouco mais distante, então eu preciso ver o que vai estar disponível na zona sul de São Paulo ao meu alcance. Mas eu faço muita questão de assistir Ponyo nos cinemas. Eu acho que seria uma experiência muito legal. Agora, na segunda parte, definitivamente eu queria assistir A Princesa Mononoke, que é lindo, e As Memórias de Marnie, que é definitivamente meu filme favorito do estúdio também. Trouxe aqui pra falarmos muito sobre. O Conto da Princesa Kaguya, eu cheguei a assistir em casa, só que meu irmão tinha acabado de comprar um projetor. Não é a mesma coisa do que no cinema, claro. Mas meu irmão tinha acabado de comprar um projetor. Foi o primeiro filme que eu coloquei pra testar, assim. Eu vi ele em tela gigante, com, sabe, tipo, 15 caixas de som que eu consegui arrumar. Eu fiz toda uma ambientação pra assistir o filme do jeitinho que ele merecia ser assistido. Não é a mesma coisa de um cinema, mas quebrou um galho, assim, e foi lindo. Ele é visualmente encantador. E no episódio de hoje, eu escolhi meu filme favorito e a Vicky também escolheu o filme favorito dela. E a gente vai falar um pouquinho aqui pra vocês sobre esses dois filmes do Estúdio Ghibli. O meu escolhido foi A Viagem de Chihiro e vai ser o primeiro filme que a gente vai falar aqui. Posso ser sincero com você? A primeira vez que eu assisti A Viagem de Chihiro, eu não me conectei nada com o filme. Eu não sei se era um dia que eu tava atravessada nas ideias, e aí eu já tava de saco cheio com tudo, aí eu não me conectei, assim, de nada, eu fiquei, ai, meu Deus, e foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu parei pra assistir mesmo, e eu fiquei tipo, gente, é superestimado, vocês estão malucos. Não é nada superestimado. Não, foi, olha, eu preciso me redimir, tá, Foi um equívoco da minha parte. Mas eu peguei assim, eu fiquei, gente, esses filmes são superestimados, vocês estão malucos, sim, é visualmente lindo. Mas, gente, que saco. Não era isso, gente. Desculpa, eu me passei, tá? A carta aberta da Vicky hoje. Carta aberta. Gente, eu estou aqui, vocês não podem ver, mas eu tô de blusa branca, tá? Maquiagem não tá pesada. Tô aqui pra pedir desculpa, quem me conhece sabe. Então, mas eu acho que de início eu não me conectei, mas foi
completamente assim, do momento que eu assisti, acho que eu tava cansada naquele dia, também deu umas pescadas pesadas. Hiro. Ah! もうすぐだよ。ここどこ？ここへ来てはいけない。すぐ戻れ。その前に早く戻れ。今のか人が入っとんだぞ。 Lançado em 2001 e dirigido por Hayao Miyazaki, A Viagem de Chihiro é uma das maiores obras do estúdio Ghibli. A história acompanha Chihiro Ogino, uma garota de 10 anos que, ao entrar com os pais em um parque abandonado, acaba presa em um mundo mágico cheio de espíritos, deuses e criaturas misteriosas. Quando seus pais são transformados em porcos, ela precisa trabalhar na casa de banhos da Yubaba para salvá-los, enfrentando os desafios que testam sua coragem, identidade e amadurecimento. Com uma animação impecável, trilha sonora marcante e uma narrativa cheia de simbolismos, o filme conquistou o Oscar de melhor animação e o Urso de Ouro em Berlim, consolidando o Ghibli como um dos maiores nomes da história do cinema. Eu escolhi trazer esse filme para o episódio de hoje porque eu me relaciono com ele de uma forma muito pessoal. Ele era o meu filme favorito quando eu era criança, era a minha animação favorita. Eu revi ela muitas vezes. E eu posso dizer para vocês que eu não entendia ele completamente, tá? Eu, quando era criança, ficava mais na parte superficial do filme, que era o que eu tava vendo em tela. Mas depois, quando eu fui finalmente reassistir ele durante a pandemia, eu consegui entender melhor as camadas dele. E eu entendi que, pra mim, no momento que eu tava, quando eu era uma criança, apesar de eu não entender, ele fazia total sentido pra mim naquele momento. Eu tava em uma fase de muitas mudanças. Eu não tava mudando de casa, de cidade, igual a personagem, mas foi exatamente no ano que a minha irmã mais nova nasceu. Eu tava deixando de ser filho único, eu tava deixando de ter os meus pais só pra mim. E, querendo ou não, foi uma fase de mudança na minha vida, e por isso que esse filme me marcou tanto, por isso eu assisti ele tanto nessa época. Ah, que bonitinho! E ele é um filme, né, que fala bastante sobre essa questão de pertencimento, de se sentir só. Também fala, né, dessa questão de estar crescendo e ter que se virar sozinho. E não que você fosse se virar sozinho com a chegada da sua irmã, né, mas você ia ter que tomar um pouquinho mais de conta das suas coisas, porque ia ter um bebezinho menor ali na casa. Eu vejo ele como um filme que a gente chama de coming of age, que é aquele tipo de filme que o personagem, ou criança ou adolescente, passa por uma grande mudança e vai indo para outra fase da sua vida. Eu entendo esse filme mais ou menos como isso, e ele representou muito para mim por conta disso. Tanto que eu tenho até uma tatuagem desse filme. Ah, que legal. Cadê? Agora você vai ter que postar a foto da tatuagem. Eu vou postar. O pessoal ver. Aqui. Vai ter que pôr, não vai ter jeito. Ela também tem essas camadas sobre a crítica ao consumismo, que eu achei legal. Como eu falei, a primeira vez que eu assisti, tava completamente atravessada. E agora você vai fazer a sua carta aberta. Ah, gente, desculpa. Tá, eu me soltei. Eu tava errada. Mas ele tem críticas muito pertinentes, assim, sobre ganância, consumismo e a forma que a gente trata a natureza, né? Esse é um tema muito recorrente, inclusive, nos filmes do Estúdio Ghibli. Eu acho que eles tratam disso de uma forma muito bonita, muito sensível em vários filmes. Acho que em A Princesa Mononoke isso também Sim. tem um espaço muito legal. Então, né, em A Viagem de Chihiro não é diferente.
E uma das coisas que eu também acho mais interessantes no filme A Viagem de Chihiro é que ele mergulha na espiritualidade e no folclore japonês. A gente vê algumas referências ao shintoísmo, com deuses, espíritos, alguns rituais que dão um significado mais profundo para a história. E isso cria uma narrativa, como eu já falei na sinopse, cheia de simbolismos e que gera uma conexão com a natureza, com o respeito e com a transformação. Eu acho que pra me redimir, eu preciso ir assistir no cinema mesmo. Você vai assistir esse filme no cinema. Eu vou ter que assistir no cinema. E visualmente, é inegável, assim, eu tinha achado ele visualmente lindo. Mas eu não, como eu falei, dormi no meio, tava atravessada no dia. Preciso fazer jus ao filme. Eu sei que ele é lindo e que ele tem debates muito importantes nele. Eu espero que a minha história sentimental tenha convencido você a assistir esse filme. Ela tocou meu coração. Eu acho que agora eu vou dar mais uma chance, sim, eu prometo. Bom, João, você tem aqui o seu favorito, mas eu devo dizer que o meu não fica pra trás em nada, tá? A minha indicação do episódio vai ser As Memórias de Marnie, que é definitivamente meu filme favorito do Estúdio Ghibli. Eu diria que é porque ele é um pouquinho subestimado. As pessoas não falam muito dele, justamente pelo fato de que ele não é um filme do Miyazaki, né, diretamente. Então ele tem algumas diferenças, mas ele não fica pra trás dos outros filmes do estúdio. Eu acho que ele traz, assim, ele pega numa parte sentimental que você não espera, sabe? Você tá esperando que ele vá pra um lado, mas ele vai pra outro completamente diferente. Eu peguei pra assistir As Memórias de Marnie num dia que eu tava aqui de noite, fazendo nada, tava passando os filmes, falei, vou assistir esse aqui, a capa é bonitinha, juro, foi assim. Falei, que desenho bonitinho, vou assistir. E aí, eu dei play, assim, e foi uma experiência assistir esse filme. E sem saber nada sobre ele. Eu assisti pelo menos 10, 11 anos depois que ele foi lançado. E foi incrível. もちろんよ、許してあげる。あなたが好きよ、マーニー。決してあなたのことを忘れないわ。ずっと忘れないわ。永久に。As Memórias de Marnie foi lançado em 2014 e é dirigido por Hiromasa Yonebayashi. E ele é um dos filmes mais sensíveis do Estúdio Ghibli, na minha opinião, tá? A história gira em torno da Ana, que é uma garota tímida e solitária que, por causa de alguns problemas de saúde, ela tem asma, uma asma, assim, severa, ela vai passar o verão numa vila litorânea, porque ali o ar tem uma qualidade melhor e ela consegue, né, ter menos crises. Lá ela conhece a Marnie, que é uma garota misteriosa que vive numa mansão antiga ali na região. As duas criam uma amizade intensa, mas com o tempo, alguns segredos começam a vir à tona e revelam conexões surpreendentes entre o passado e a identidade de Ana. O filme conta com uma animação delicada, uma trilha sonora marcante e uma narrativa cheia de emoções. Ele fala sobre solidão, pertencimento e memória. Ele foi baseado num livro de John G. Robinson e foi o último longa do estúdio antes daquela pausa que mencionamos no começo. E acabou se tornando uma das obras mais poéticas e subestimadas dele, como já mencionei aqui. Eu cheguei a fazer um vídeo logo depois que eu assisti o filme. Uma coisa que eu preciso falar, inclusive, sobre os filmes do Estúdio Ghibli é que, diferente de você, eu não fui introduzida a eles quando eu era criança.
Então, eu virei uma adulta que gosta muito de animação. Eu sempre gostei muito, sempre foi algo que me interessou. Só que os filmes do estúdio mesmo, eles não eram muito famosos, assim, na minha bolha. Eu era uma criança mais Disney, uma criança, né, que tinha mais acesso a outras coisas. Então, quando eu cresci, as pessoas começaram a falar sobre o estúdio e os filmes que eles gostavam disso. Eu fiquei tipo, nossa, eu nunca parei pra ver. E o primeiro que eu assisti foi... A Viagem de Chihiro, eu não tinha me conectado tanto com a história, então eu cheguei a torcer o nariz um pouco, mas depois eu fui assistindo os que eu falei que são mais fofinhos, né, então Totoro e Ponyo, e acabou que eu gostei mais, e aí eu comecei a ver os mais tristes, assim, e As Memórias de Marnie acabou me conquistando também. Mas eu espero que vocês deem uma chance pra essa obra-prima subestimada. Ela não é do Miyazaki, que faz filmes incríveis mesmo, mas ele não fica pra trás em nada, juro, gente. Deem uma chance, ele é lindo, ele vai fazer você chorar e ele vai fazer você shippar as pessoas erradas. Exatamente, que foi o que aconteceu comigo. Porque enquanto eu estava assistindo, eu estava sentindo uma coisa estranha entre as duas meninas protagonistas. Eu falei, eu acho que esse filme é um filme sáfico, será? Não, eu levei muito pra esse lado e eu fiquei tipo, gente, o que essas duas estão fazendo? Tem uma cena que a Ana fica muito chateada porque a Marnie dançou com um garoto lá na festa. E eu falei, cara, não, peraí. Isso aqui tá muito na cara que é um filme sáfico. Não, eu achei muito que elas eram namoradinhas. Só que aí o final, eu acho que eu não fiquei nem decepcionada, porque o plot twist é tamanho que me pareceu um soco no estômago. Então não tinha nem como eu ficar chateada. Eu fiquei tipo, eu fui enganada porque eu quis me enganar mesmo, entendeu? Tinham sinais ali que eu li e existe toda uma discussão na internet sobre isso. Existem sinais que foram dados nesse filme, sim. E, tipo, pode ser um queerbait fudido. Mas também a gente precisa lembrar que é um filme japonês, né? De um estúdio de filme infantil que talvez não daria esse de 2014 e que talvez ele não fosse dar esse passo tão grande naquele momento. Então, não sei, né? A que ponto foi eu me enganando com as minhas expectativas e a que ponto foi o estúdio tentando me dar uma rasteira. Eu acho que pode ter sido um pouco dos dois, entendeu? Eu vejo como mais uma caracterização de uma amizade muito forte e de uma conexão muito forte. Principalmente Sim. pelo que a gente sabe depois no final, né? E que a Ana não sabe durante todo o filme. Mas que a gente deu uma leve chipada ali nas duas meninas durante o filme, a gente deu. E depois a gente se sente mal, né? Porque o final é tão incrível, é tão bom, que daí você fica, cara, por que eu tava chipando? Por que, meu Deus? Não, mas eu acho que vale a pena assistir. Espero que não tenha sido grande spoiler, assim, isso que a gente falou. Mas vale a pena você sentar e conferir essas duas animações, são incríveis. E esse foi mais um episódio do Você Não Pode Sentar Aqui. A gente decidiu fazer esse episódio em especial por conta do Ghibli Fest e para trazer algumas indicações do que vocês vão poder assistir no cinema em setembro de 2025 e no primeiro semestre de 2026. Eu sou a Vicky e você pode me encontrar nas redes sociais como @VickyVic, VIQUEVIC. Eu sou o João e você pode me encontrar no Instagram e no TikTok como João Gasparini com 2 N's e no Twitter como The Hunger Games. E você pode encontrar o @ do nosso podcast no Instagram como @VCN Pode Sentar Aqui. E não esquece de deixar aqui nos seus comentários qual seria a sua indicação pro Ghibli Fest ou então o seu filme favorito do Estúdio Ghibli, por que não?